Salve, salve, alunos! Hoje nossa aula vai ser como empreender, ou seja, de onde vem uma inspiração para empreender. Por quê? Porque a aula passada a gente viu como filtrar as ideias. Mas de onde vêm essas ideias? De onde pode ter essas ideias? Então hoje nós vamos discutir isso. Onde que é as fontes, de oportunidades e de ideias de um empreendedor? Por quê? Porque a partir de agora, nós vamos começar a desenvolver ferramentas para tirar a ideia da cabeça e colocar ela no papel. Então, para isso, a gente precisa desenvolver nossas ideias. Então, hoje nossa aula vai ser sobre isso. Como empreender? Então, qual é a fonte de oportunidade, de ideias, de negócio? Bom, existem várias fontes que o empreendedor pode ter e a gente já viu vários cases de empreendedorismo que pode ter essas fontes. Inclusive, eu vou passar um exercício que vai ter esses cases, de diferentes fontes, de ideias. Mas a gente viu muito naquele exercício de oportunidades disfarçadas, que falava assim, que numa crise pode ser uma fonte de oportunidade, o desemprego pode ser uma rede de amizades e família, que é o network, o atual emprego e o hobby. Tudo isso pode ser fonte, de inspiração para o novo negócio. Como? Como assim, Bianca? Então vamos lá. Um hobby, uma coisa que você gosta muito de fazer, pode ser um futuro negócio seu. Você pode falar assim, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, então eu quero abrir um restaurante. Eu gosto muito de fazer quitanda, então vou abrir uma casa de quitanda. Por exemplo, eu faço muito bem pamonha, então eu vou abrir uma pamonharia. Então, um hobby que você tem pode se tornar um negócio. Pode, por exemplo, eu gosto muito de aeromodelismo, que é aqueles aviões. Então, eu vou montar uma fábrica de aeromodelismo, de aeromodelos dos aviões. Enfim, então, existe uma série de negócios que são construídos a partir de um hobby. Como que você transforma o seu hobby no negócio? Primeiro, a partir da produção. Você vai vender o que você produz. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Então, a partir de hoje eu vou vender toda a comida que eu cozinho. Eu gosto muito de pintar. Então, a partir de hoje eu vou vender os quadros que eu pinto. Eu gosto muito de costurar. A partir de hoje eu vou vender as roupas que eu fabrico. Entendeu? E daí as plataformas online ajudam demais, porque você não precisa ter um lugar, um aluguel, você dispensa esses gastos, Você pode montar isso na sua casa, que é uma estrutura do seu hobby que você já tem, e utilizá-la para ganhar dinheiro, Para isso, então, você vai ter que produzir e vender. Você pode transformar o seu hobby e ganhar dinheiro com visualizações. Por exemplo, meu hobby é jogar videogame. Então, eu ensino a jogar um determinado jogo, começa a ter muitos seguidores e isso atrai patrocinadores. E daí eu vivo de patrocínio. Então, você pode transformar seu hobby num negócio a partir disso, de visualizações. Ou você pode transformar seu hobby em educação. Como assim? Por exemplo, eu gosto muito de costurar. Então, eu vou montar cursos de corte e costura online, por exemplo, durante a pandemia. Eu gosto muito de cozinhar, então eu vou ensinar a fazer tortas e bolos, Então, assim, você pode também ganhar dinheiro com seu hobby por meio da educação, ensinando outras pessoas a fazerem esse hobby. Ok? Mas é importante a gente ressaltar que sua relação com o hobby, a partir do momento que ele vira o seu negócio, ela se torna bem pior.
né? Porque uma coisa é você fazer um hobby de vez em quando, no final de semana. Outra coisa é você ter a obrigação de todo dia lidar com esse hobby, porque ele é seu ganha-pão, né? Daí sua relação com o hobby, ela se torna diferente. E você, às vezes, tem que pensar em praticá-lo de forma diferente. Antes eu fazia costura, eu fazia só pra mim. Eu fazia as roupas que eu gosto, que eu curto. Agora eu vou ter que fazer roupas, por exemplo, que eu não gosto. Tipo, roupas de ginástica. É uma coisa que eu não gosto, mas que meus alunos têm que aprender. Então eu vou ter que ensinar a fazer um tipo de roupa que eu não curto. E antes eu só fazia as roupas que eu curto, por exemplo. Então, às vezes eu vou ter que fazer o hobby de uma forma diferente, né? Então, muitos empreendedores, eles não estão dispostos a tornar o hobby um negócio por perder um pouco dessa relação de afeto com o hobby. Outros, gente, já prefere fazer do hobby um negócio, que pelo menos meu negócio é de algo que eu curto muito fazer, né? Então, tem esses dois lados, ok? Então, a inspiração para o novo negócio pode vir de um hobby seu, do que você gosta de fazer. Pode vir do atual emprego, por exemplo. Se você está trabalhando e acredita que suas ideias podem alavancar o negócio, porém elas não são aceitas. Por exemplo, eu trabalho numa padaria. Eu sempre dou a ideia de ter uma cafeteira, de oferecer cafés diferentes, e meu chefe nunca aceita as minhas ideias. Logo, eu posso pensar em me tornar dono da minha própria padaria e ter esse café na minha própria padaria. Se você trabalha numa empresa e não tem como subir de carreira, acontece isso muito com vendedoras de loja de roupa. Eu sou vendedora de uma loja de roupa, acima de mim está a dona da loja, na hierarquia da empresa. Então, para eu crescer de carreira, o que eu tenho que fazer? Ter a minha própria loja, né? Então, muitas fazem isso, porque acaba que você sendo vendedora de uma loja, você tem todo o conhecimento, know-how daquilo. Se você tem um know-how, conhecimento de como a empresa funciona, onde busca produtos, do que as clientes reclamam, você consegue, às vezes, abrir uma empresa com um diferencial, né? Então, por exemplo, o atual emprego, ele ajuda muito nisso, que você já trabalha em alguma coisa que você conhece os clientes, você sabe quais são as reclamações, você sabe de fornecedores, então isso ajuda muito, né? Se você gosta do que faz atualmente, porém não gosta do seu ambiente de trabalho, por exemplo, eu gosto muito do que eu faço, só que eu trabalho numa empresa que é uma fazenda, é longe. Então, eu vou pegar e abrir meu próprio negócio, só que na minha casa. Eu quero um home office, eu quero trabalhar de casa, ficar mais perto dos meus filhos. Pode ser uma opção também. E se você gosta do que faz, mas não gosta das pessoas com quem trabalha? Tipo, eu gosto muito do que eu faço. Eu sou um vendedora de uma loja. Eu gosto muito do que eu faço. Porém, eu não gosto da minha chefe ou do meu chefe. Então, a solução é eu abrir meu próprio negócio. Então, ou procurar outro emprego, mas muitos falam, vou abrir então meu próprio negócio e eu ser meu chefe. Então é isso, o atual emprego, ele te dá um conhecimento de como funciona aquela empresa. Você tá ali dentro, você tá vendo quem são os fornecedores, você tá vendo quem são os clientes, quais erros a empresa comete que pode se tornar acertos numa outra empresa. Você sabe fazer uma análise ali. Então, o atual emprego, ele pode sim te dar ideia de novos negócios. Por exemplo, se eu sou padeiro numa padaria, eu me qualifico, eu aprendo, depois eu posso abrir a minha própria padaria. Entendeu? Então, o atual emprego, ele tem isso. A rede de amizades, o networking, né, gente? É uma ótima fonte de inspiração para novos negócios. Porque é uma forma de marketing muito barato comparado às outras formas de marketing. Você cria uma boa rede de relacionamento com outros profissionais e nessas conversas, nessas trocas de experiências, surgem ideias de um novo negócio. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem uma padaria e ele falou que o fornecedor dele de pão de queijo está atrasando demais nas entregas e ele não está gostando.
Então daí surge uma ideia, então já que eu faço um pão de queijo maravilhoso, eu gosto, todo mundo gosta, todo mundo fala do meu pão de queijo, eu poderia então fabricar esses pão de queijos, ok? Você pode cultivar então essas trocas genuínas, né? E espontâneas de informações com outros profissionais de outras áreas e aumentar isso chama capital social. Aumentar o seu capital social quanto mais profissionais de diversas áreas você conversar, mais ideias você terá. E isso é muito bom, né? Então pode surgir de uma rede de amizades, de um networking. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalhava numa fábrica de lâmpadas e ele reclamava muito das transportadoras, do arranjo que tem dentro do caminhão para transporte de lâmpadas. E ele comentou com outro que criou dentro de um caminhão, comprou um caminhão, criou um arranjo que as lâmpadas quebravam menos. E daí ele começou a fazer transporte, então, para essa empresa de lâmpadas, se especializou nisso. Então, assim, veio de conversa, né? Desse network, dessa troca. Ou se não, a ideia de abrir um negócio vem do desemprego, de uma crise. E esse tipo de empreendedor, nós já aprendemos lá atrás, que é um empreendedorismo por necessidade. É a criação de um negócio a partir do momento que eu fico sem emprego, que eu não tenho como me sustentar, ou de uma crise muito forte, eu tenho ideia de um negócio. Porém, a gente tem que ficar atento, porque às vezes acelerar o processo demais para abrir um negócio pode ser uma cilada, porque às vezes você tem que acelerar demais o processo, porque eu acabei de perder o emprego, mês que vem, como que eu vou me sustentar, sustentar minha família e já abro o negócio? Eu pulo uma etapa importante que se chama planejamento. E se eu não fizer um bom planejamento, eu corro o risco desse negócio dar errado. Então, o negócio, a empresa, surge como uma tentativa de superar essa crise, de superar esse desemprego. Ok? Então, são essas opções, então, de fontes de inspiração. Próxima aula eu vou trazer um case dessas fontes de inspiração, contar um caso de cada um de empreendedores, a gente vai discutir, ok? Muito obrigada, até a próxima aula.